A verdade sobre a Champions de 2020. O dia em que o Mbappé destruiu a carreira do Neymar. A verdade que não foi contada nem em jornais, nem na internet, em lugar nenhum. E tudo isso você vai saber aqui. Eu sou o Robson e bem-vindo a PKS Sports. A final da Champions de 2020 foi um jogo histórico. O futebol estava voltando depois de meses de nós carentes sem futebol. E nós tivemos a Super Champions, que foi histórica. E a grande final entre Bayern de Munique e PSG foi incrivelmente trágica para o Neymar. Simplesmente o jogo acabou com a carreira do Neymar, que depois daquilo só foi ladeira abaixo. E a culpa é toda do Kylian Mbappé por tudo o que aconteceu. Você quer saber tudo isso? Se inscreve aqui no canal, porque aqui nós temos informações de tudo o que acontece no mundo do futebol, basquete, vôlei, de todos os esportes. Você quer se manter informado? O lugar é a PKS Sports. A Champions 19-20 começou com o PSG pegando simplesmente Real Madrid no seu grupo. O grupo do PSG continha Real Madrid, que não estava numa época tão boa após a saída de Cristiano Ronaldo. Tinha também o Clube Brugge da Bélgica e o Galatasaray da Turquia. O PSG passou amassando todo mundo naquele grupo. Teve apenas um empate e 5 vitórias. Foi classificado em primeiro tranquilamente, na qual enfrentou simplesmente Borussia Dortmund de Erling Haaland, que simplesmente jogou muito no primeiro jogo, e o Borussia ganhou do PSG de 2-1 no primeiro jogo. Só que o problema era o seguinte: naquela época já estava em 2020. Em 2020 começou a pandemia e veio a Covid-19 atormentando todo mundo. E naquela época já havia boatos do futebol parar. E as oitavas da Champions começaram na primeira semana com os jogos. E aí teve o jogo PSG e Borussia Dortmund, na qual Neymar e companhia, Neymar jogou muita bola naquele jogo, simplesmente virou 2-0, PSG classificado. Na semana seguinte teríamos os outros jogos das oitavas, porque teve alguns na semana, e na outra teríamos os outros jogos das oitavas. Porém, não aconteceu devido à paralisação para a Covid-19. O futebol parou. O mundo inteiro parou devido a essa doença. Enquanto isso, os jogadores não poderiam treinar, todo mundo estava em casa. Neymar se dedicou demais dentro de casa. Postava story, postava vídeo treinando, se dedicando, passando tempo com a família. Simplesmente foi uma época em que a gente via o quanto o Neymar se dedicava ao futebol. Simplesmente foi uma das épocas que mais mostrou isso, o quanto ele queria levar aquela Champions pro PSG. Naquela época o Neymar também ele era muito amigo do Mbappé. Antes da pandemia, antes de tudo, postavam muitos vídeos juntos. Zoeira, tem aquele famoso vídeo que o Neymar pega o Mbappé no banheiro, zoando e tal. Muita coisa aconteceu. E simplesmente o futebol chegou a voltar. Voltou pós a pandemia. E nós tivemos a definição da UEFA de como seria essa nova Champions. Como a Champions ia continuar depois de tudo isso, sem torcida, sem nada. Foi definido o seguinte: aconteceria os jogos de volta que faltavam das oitavas de final. E a partir das quartas, nós teríamos a Super Champions League, estilo Copa do Mundo, que seria jogo único. Simplesmente um jogo acabou, passou para a próxima fase. Um jogo acabou, final. Tivemos a Champions League mais diferenciada dos últimos anos. E foi lá, aconteceram os outros jogos das oitavas e foi definido que o PSG iria pegar a Atalanta nas quartas de final. Na época, a Atalanta era um dos times mais fortes que nós tínhamos na Itália. E eu te falo, foi um dos times que mais deu trabalho para o PSG. Nas quartas de final, a Atalanta chegou a fazer 1-0 pro PSG, que estava indo embora. Até o finalzinho do jogo, a Atalanta estava eliminando o PSG da Champions. E simplesmente no final do jogo, Neymar pegou, colocou no peito, jogou muita bola e colocou o PSG na semifinal da Champions League. A bola debaixo do braço, falou: aqui sou eu. E colocou pra ele. Ele acha que foi uma das melhores atuações individuais de toda a sua carreira. Ele jogou muito.
e na semifinal pegou o Red Bull Leipzig, que naquela época estava super hypado, jogando muita bola. Inclusive chegou à sua semifinal jogando muito bem. E sabe o que o PSG fez com o Leipzig? Olha só, o PSG pegou o Leipzig assim e falou, ó, aqui é eu. Neymar, Mbappé e companhia destruíram o Red Bull Leipzig na semifinal. E naquela época no Brasil, todo mundo na pandemia, as redes sociais ferveram. Todo mundo começou todo jogo de Champions durante a Super Champions, nas quartas, na semi e também na final. Tava rolando pra todo lado a hashtag o pai tá on. E simplesmente foi insana. Porque todo mundo do Brasil tava lá torcendo pro Neymar levar o minúsculo PSG a ganhar uma Champions. E simplesmente o Brasil inteiro torceu pelo PSG. O PSG meteu um simplesmente 3-0 na semifinal e chegou com toda a moral do mundo pra final contra o Bayern de Munique. O dia do jogo. Galera, pela primeira vez na história, o Paris Saint-Germain estava numa final de Champions League. Era a chance desse time minúsculo que nunca teve relevância nenhuma na Europa. Só quando o Ronaldinho tava lá, só por causa do Ronaldinho. Agora, era a chance desse time ser alguém. Era a chance desse time mostrar pro mundo, eu estou aqui. E a chance do Neymar ser o melhor do mundo por tudo que ele jogou. Então, chegamos à final. Chegamos contra o poderoso Bayern de Munique, que simplesmente havia metido um 8-2 no Barcelona, de Lionel Messi. E o Bayern chegou com toda a moral do mundo, amassando 100% de aproveitamento, destruindo todos os times. E chegou lá para enfrentar o PSG, que tinha Neymar e Mbappé, contra a seleção do Bayern de Munique. Toda a poderosa Lewandowski, que faz 10 gols por jogo. E Neymar tentou. Neymar chutou e Neuer defendeu a única chance que o Neymar teve no jogo, porque o Bayern, além de ter um excelente ataque, tinha uma excelente defesa. E o grande vilão do jogo, o cara que chegou lá, o cara que tinha marra, o cara que ganhou Copa do Mundo, o cara que tem toda a pinta de que é decisivo, o cara que decide, o cara que é o bambambam da nova geração, Kylian Mbappé, perdeu 2 gols, que simplesmente tinha tudo para dar esse título pro PSG. 2 gols claros e fáceis de fazer. Mas no futebol é fácil. Um jogador do nível do Mbappé não pode perder os gols que ele perdeu. E a grande chance de colocar o PSG na vista do mundo, colocar o PSG como campeão da Europa, como o City fez recentemente. O Mbappé perdeu de frente com o Neuer, com chances ridículas de gol que ele perdeu, fazendo tudo que o Neymar fez. Todo o futebol que o Neymar jogou até aquela final foi jogado fora. Que a partir desse momento todo mundo falou: a carreira do Neymar no PSG foi errada, a escolha dele foi errada, tudo que o Neymar fez foi errado. Por quê? Porque o Mbappé perdeu 2 gols claros. Todo mundo começou a criticar o Neymar pelas lesões e tudo. E tudo que ele fez essa temporada e todos os outros anos no PSG foi simplesmente largado fora, falando que simplesmente foi algo, como pode-se dizer, foi um fracasso. O que não foi. Que caso o Mbappé fizesse esse gol, todo mundo estaria hoje vangloriando o Neymar como um dos maiores jogadores da década, por levar o minúsculo PSG a ganhar uma Champions. Mas galera, uma coisa que jamais será fracassada é o seu like. Porque o seu like, velho, seu like é sucesso. O seu like ajuda esse vídeo a crescer cada vez mais, a compartilhar essa verdade da carreira do Neymar no PSG para mais e mais pessoas. O YouTube compartilha mais esse vídeo quando você deixa o seu like, por isso é tão importante. Então já deixa o seu like e comenta aqui se você acha que a carreira do Neymar foi ou não fracassada no PSG, e até a próxima.